Tá gravando. Pessoal, então, na aula passada, a gente já tinha começado essa articulação da coxa, porque a gente estudou já o fêmur e a patela, né, que são dois ossos aqui da região. E hoje a gente já vai estudar aqui a articulação do joelho, que é uma articulação bastante complexa, porque por ela receber muita força, o peso do corpo, a pressão que a gente executa durante a atividade física, durante a marcha, durante a corrida, ela é uma articulação complexa, que tem vários elementos e também uma articulação muito suscetível a algumas patologias, a algumas disfunções, devido a essa grande pressão, essa grande força que ela recebe do peso do corpo e de outras atividades. E essa articulação do joelho, ela envolve três ossos, que são a patela, o fêmur e a tíbia. O outro osso da perna, que é a fíbula, não participa dessa articulação. A fíbula só se articula aqui na extremidade proximal com a tíbia. Até por isso é que a fíbula ela tem assim um volume bem menor do que a tíbia, porque a tíbia é que recebe o peso do corpo, então ela se desenvolve mais. A fíbula não, ela não se articula com o fêmur, por isso ela não recebe esse peso. Ela é importante na articulação do tornozelo, mas nessa articulação do joelho ela não participa dessa articulação. Aqui no joelho, os côndilos do fêmur vão se articular com os côndilos da tíbia. Próxima aula a gente vai estudar a tíbia, ela tem uma região assim volumosa também, que se chama também côndilo. O fêmur tem os côndilos medial e lateral. Eles vão se articular com os côndilos medial e lateral da tíbia. E aqui anteriormente, a face patelar do fêmur se articula com a face articular da patela. Então, côndilos do fêmur com côndilos da tíbia. Face patelar do fêmur com face articular da patela. São as superfícies articulares. Em virtude dessa grande pressão recebida por essa articulação, ela tem um elemento amortecedor, que são os meniscos. Aqui entre o fêmur e a tíbia existe o menisco lateral, que ele é assim um pouco menor e ele é mais fechado. Alguns livros sugerem a forma de um O. E o menisco medial, que ele é maior e mais aberto, lembrando a letra C. Então, esse é o menisco medial, maior e mais aberto, e esse é o menisco lateral, menor e mais fechado. Os meniscos, eles são formados de fibrocartilagem, né, cartilagem fibrosa, com essa função amortecedora de absorver o choque mecânico nessa articulação. E, além disso, os meniscos, eles ajudam também a melhorar a adaptação do fêmur e da tíbia. Lá no laboratório, se você colocar assim, o fêmur e a tíbia se articulando, você vê que não tem uma boa adaptação. O livro vai chamar de boa congruência, que é essa adaptação. E o menisco, pela sua forma, em forma de C, de meia-lua, ele vai melhorar essa adaptação. E essa articulação, também em virtude dessa força que ela recebe, ela é reforçada por vários ligamentos. Aqui na frente, da patela para a tíbia, tem o ligamento patelar. É um ligamento assim bem resistente e ele é a continuação do tendão do quadríceps, que na coxa a gente tem um grande músculo, o quadríceps femoral, e o tendão do quadríceps ele se continua aqui inferiormente pelo ligamento patelar. De cada lado aqui do ligamento patelar tem umas fibras que assim mantêm a patela na posição, aí a gente chama de retináculos. Esse aqui, ó, é o retináculo medial da patela e aqui é o retináculo lateral da patela. Eles ficam, são dois retináculos, né, mantendo a patela na posição. Aqui é uma vista anterior e aqui é uma vista posterior. Nessa vista posterior, na cápsula, a gente vai perceber umas fibras assim passando aqui obliquamente. Aí essas fibrazinhas aqui recebem o nome de ligamento poplíteo oblíquo. Lembrando que aqui é a face poplítea do fêmur e essa região aqui a gente chama de região poplítea. Tem artéria poplítea, veia poplítea, músculo poplíteo e também tem os ligamentos poplíteos. Esses ligamentos aqui, até o poplíteo arqueado, eles são capsulares, então eles formam mesmo a própria cápsula aqui da articulação. Então, esse aqui que eu estou desenhando aqui, né, que eu estou marcando aqui, é o poplíteo oblíquo.
E aqui mais embaixo tem umas fibras que formam assim, tipo um arco, que são assim meio arredondadas. Esse aqui é o poplíteo arqueado. Poplíteo oblíquo e poplíteo arqueado, aqui na cápsula posteriormente. Ligamento patelar, retináculo medial e retináculo lateral da patela, aqui na cápsula anteriormente. Dos dois lados, né, medial e lateral, a gente vai ter os ligamentos colaterais. Esse aqui é o ligamento colateral tibial e esse é o ligamento colateral fibular. Interessante que os ligamentos, eles têm assim, a mesma proporção dos ossos. A tíbia é bem mais grossa, então o ligamento colateral tibial também é bem grosso. A fíbula é bem fininho e o ligamento colateral fibular também ele é bem fino. Eles aqui superiormente, eles vão se fixar nos epicôndilos do fêmur, né? Epicôndilo medial, epicôndilo lateral, se fixam os ligamentos colaterais, aí eles vão descer para a tíbia e aqui lateralmente para a fíbula. E esses últimos 4 ligamentos aqui, eles são ligamentos intraarticulares. O ligamento transverso do joelho é esse ligamento aqui anterior, que ele se estende do menisco lateral para o menisco medial. Ele une os dois meniscos aí anteriormente. Nessa figura, eu olhando assim por cima, esse é o menisco lateral, menorzinho, esse é o menisco medial. Aí essas fibras que passam aqui de um menisco para o outro é o ligamento transverso do joelho. Tem os famosos ligamentos cruzados. Esse é o ligamento cruzado anterior e aqui atrás o ligamento cruzado posterior. Eles formam-se um X aqui dentro dessa articulação do joelho. Eles são ligamentos assim que acontece muita lesão em jogadores, em atletas, então eles são bastante conhecidos. Aqui também nessa figura de baixo, aqui é o ligamento cruzado anterior e aqui atrás é o ligamento cruzado posterior. Próximo ao ligamento cruzado posterior, tem um ligamentozinho assim, mais delgado, mais fino, que ele vai do menisco lateral para o fêmur. Por isso ele é chamado de ligamento menisco femoral. Nessa figura aqui, ele seria essa parte aqui, ó, essas fibrazinhas em menor volume. Ligamento menisco femoral, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, ligamento transverso do joelho. Esses ligamentos, todos eles, com exceção desses poplíteos, você vai identificar lá no laboratório. Todos esses intraarticulares, os colaterais, o patelar, são todos visíveis lá nas peças. A classificação da articulação do joelho tem uma certa controvérsia, porque alguns autores classificam essa articulação como gínglimo, porque ela é uma articulação que faz flexão e extensão, né? Eu estender e dobrar a minha perna em grande extensão, mas ela faz uma leve rotação, uma rotação bastante discreta. Como tem um movimento muito amplo e tem um outro muito reduzido, alguns autores, como por exemplo Fatini, classifica como gínglimo, mas a maioria dos autores classifica como condilar. Ela seria uma condilar biaxial. Quais são os dois eixos de movimento que ela faz? Flexão e extensão, mas ela faz também uma discreta rotação medial e rotação lateral. Principalmente quando a perna está flexionada, quando a minha perna está dobrada, quando minha perna está esticada, não existe, mas quando eu dobro minha perna, ela roda um pouquinho. Então, por isso aqui tem essa controvérsia quanto à classificação. Só que, por exemplo, o livro do Fatini, ele classifica como sinovial, gínglimo, biaxial. Aí a gente já sabe que uma definição de gínglimo é exatamente ela ser uniaxial. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora. Aqui, os músculos da coxa. Aqui é uma secção transversal da coxa, aqui no centro você vê o fêmur, e em torno do fêmur aqui os músculos dispostos aí, né, em torno desse osso. Os músculos da coxa, eles são divididos em 3 compartimentos. Lembrando que no braço e no antebraço, a gente só divide em anterior e posterior, né? Mas aqui na coxa, esses músculos vão ser divididos em 3 regiões. Essa parte aqui é o compartimento anterior, tá? Que ele é assim, ele é anterolateral, mas todo eu chamo de compartimento anterior.
Aliás, até aqui, esse aqui é o sartório também anterior. Esse aqui é o compartimento anterior. Aí aqui é o compartimento medial. Bem na região medial da coxa, ali próximo à virilha, tem a sua musculatura bem desenvolvida. Então, é o compartimento medial. E aqui atrás é o compartimento posterior. Compartimento anterior, compartimento medial, compartimento posterior. Esses três compartimentos, eles têm algumas características em comum. Então, os músculos de cada região vão ter a mesma ação, vão ser inervados pelo mesmo nervo, eles vão se originar na mesma região do ilíaco. Então, a gente vai estudar mais ou menos essas características gerais. Começando aqui pelo compartimento anterior, né? Então, aqui na frente, o que é que eu vou identificar aqui no compartimento anterior da coxa? Tem um músculo que ele tem um trajeto assim inclinado, oblíquo, ele é bem comprido, ele é o músculo mais comprido do corpo, ele é bem extenso, comprido, e ele se chama músculo sartório. Então, tá aqui o sartório. Aqui logo abaixo do sartório tem o quadríceps femoral. Quadríceps femoral, como já está dizendo o nome, ele possui 4 cabeças, 4 tendões de origem. E cada porção tem um nome. Essa parte aqui bem no meio, assim, esse aqui é bipenado, ele é o reto femoral. Aí aqui medialmente tem o vasto medial, lateralmente tem o vasto lateral, e entre eles dois, coberto profundamente ao reto femoral, tem o vasto intermédio, que é essa partezinha aqui, ó. Então, aqui é o vasto intermédio, vasto medial, vasto lateral e o reto femoral. Eles 4 juntos formam o quadríceps femoral. Aqui nessa região anterolateral da coxa tem um músculo chamado de tensor da fáscia lata. O que é a fáscia lata? É uma fáscia muscular, uma membrana conjuntiva que reveste os músculos da coxa. Ele torna tensa, é como se ele esticasse, ele estica a fáscia lata. Aí ele se chama tensor da fáscia lata. Ó, não é extensor, tá? É tensor. Os alunos às vezes gostam de botar extensor, é tensor da face lata. Torna tensa a face lata. O ilho psoas, esse músculo aqui superior, ele é um músculo que ele começa lá no abdômen, no tronco, e ele desce aqui para a coxa. Ele só faz terminar na coxa, mas a maior parte dele está aqui no tronco. Aí ele é o ilho psoas. E ele tem esse nome de ilho psoas porque ele é formado de 2 partes. Essa parte aqui mais medial é o psoas maior. Essa parte aqui mais lateral é o ilíaco. Eles se originam separados, mas eles se juntam aqui para se fixar no trocânter menor do fêmur, e a junção deles dois é o ilho psoas. Que é que esses músculos, eles têm... Ah, e o articulado do joelho é um músculo que fica aqui preso na cápsula da articulação do joelho, um músculo bem profundo, pequeno, com pouca ação. Pode até ainda existir em algumas pessoas que alguns livros nem mencionam ele. E ele fica muito próximo do quadríceps, é como se fosse uma partezinha do quadríceps. Então, tem livro que só coloca 4 músculos anteriores, tem músculo que coloca 5. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que a maioria se origina no ilho. Lembrando que o ilíaco é formado de ilho, pubis e isquio. A parte anterior e superior do osso é o ilho, então os músculos anteriores da coxa se fixam no ilho. Por exemplo, na espinha ilíaca antero-superior, na espinha ilíaca antero-inferior. A gente vai ver que os músculos mediais, eles se fixam no pubis. E os músculos posteriores no isquio, que são as 3 partes do osso do quadril. O pubis é medial, o isquio é posterior e o ilho é mais anterior. Então, cada região vai para, né, cada músculo vai se fixar numa região. E eles são inervados pelo nervo femoral, com exceção do tensor da fáscia lata, porque o tensor da fáscia lata, ó, já fica próximo aqui dos glúteos, e ele é inervado pelo nervo glúteo superior, junto com o glúteo médio e o glúteo mínimo. O nervo glúteo superior inerva os músculos glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata.
Então, ele é uma exceção desses músculos anteriores que não são inervados pelo nervo femoral. O nervo femoral é um nervo bem fácil de ver lá no laboratório, ele vai passar abaixo desse ligamentozinho aqui. O nome desse ligamento é ligamento inguinal, ele fica na virilha e ele vai da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico. Aí abaixo dele vai passar o nervo femoral, artéria femoral e veia femoral, né, que vão formar a van femoral. Então, falar rapidamente sobre todos eles é outra coisa. Esses músculos aqui anteriores da coxa, alguns passam só no quadril, outros passam só no joelho. Os que passam no quadril, eles vão flexionar a coxa, que é você botar a coxa para frente. E os que passam aqui no joelho, eles vão estender, fazer extensão do joelho. Ó, comparando com os músculos do membro superior, no membro superior, todos os anteriores são flexores. Flexiona braço, flexiona antebraço, flexiona mão, flexiona dedos. No membro inferior é diferente, porque a flexão da coxa é para frente, mas a flexão da perna é para trás. Então, se o músculo está aqui anteriormente, se ele passa aqui na coxa, no quadril, ele flexiona a coxa. Se ele passa aqui no joelho, ele estende a perna. Como tudo também tem exceção, a essa exceção vai ficar aqui o sartório, porque o sartório, como ele tem essa posição oblíqua, que depois ele vai passar assim um pouco atrás do joelho, ele faz flexão da coxa e flexão da perna. Ele seria a única exceção. Tá aqui o sartório. O sartório e o tensor da face lata, eles dois vão se fixar lá na espinha ilíaca antero-superior. Aí ele tem essa posição assim bem oblíqua. Aí ele vai se prender aqui na tíbia, medialmente. Essa elevaçãozinha da tíbia se chama tuberosidade da tíbia. Ele vai se prender aqui na tíbia medialmente à tuberosidade. E ele vai fazer flexão da coxa e flexão da perna. Como eu falei, seria uma inserção. E ele ainda flete o tronco, ou seja, ele flete o tronco sobre a coxa, eu para um lado e para o outro. E roda um pouquinho o tronco também. Mas essas ações aqui são auxiliares, é importante saber que você saber que ele flexiona a perna e flexiona a coxa. O quadríceps femoral, ele é formado dessas quatro partes. O reto femoral se origina na espinha ilíaca antero-inferior, sartório e tensor da face lata, espinha ilíaca antero-superior. Reto femoral, espinha ilíaca antero-inferior. As outras três partes, né, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio, eles já vão se fixar no próprio fêmur. Eles não vão se fixar no ilíaco, no fêmur. Nessa região proximal do fêmur. Não precisa aprender tudo isso aqui, mas eles vão se fixar na linha intertrocantérica, no trocânter maior, no trocânter menor, na linha áspera, toda essa região aqui proximal. Aí dessa região, essas quatro partes vão se unir e vão se fixar aqui, ó, lá no final, na tuberosidade da tíbia. Eles passam aqui na articulação do quadril, realizando flexão da coxa. Passa aqui na articulação da perna, realizando extensão da perna. Aliás, o quadríceps, ele é o único músculo extensor da perna. Por exemplo, quando você vai dar um chute forte, é aquele movimento que você faz. Como? Tinha ficado mudo. Opa. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim, professora, mas eu estava ouvindo. Então, ele aqui na coxa, no quadril faz flexão da coxa, na extensão no joelho faz extensão da perna, e eu falei que ele é o único extensor da perna. Você dá um chute, por exemplo, é ele, né? Então, para jogador de futebol e tudo, botar força no chute é o quadríceps. Inclusive, o Ronaldinho, fenômeno, no chute ele rompeu aqui, ó, esse tendão. Ele deu um chute tão forte, não sei se vocês assistiram, faz muito tempo, vocês ainda eram criança, mas numa Copa ele Sim, deu até a tela dele ficou bem e proeminente, assim. entupiu assim o músculo inteiro. Ela ficou solta, foi, professora? Hã? A patela dele ficou solta, foi, com isso? Ó, rompeu esse tendão aqui.
Então, assim, o músculo, ele termina subindo aqui, aí tem que fazer uma cirurgia de reconstrução do tendão. Ela fica presa Ah, aqui, então ó. a patela dele subiu assim, por isso que ficou proeminente. Isso, Ah, certo. exatamente. É como se tivesse um cordãozinho prendendo aqui, o cordão, né, rompeu e o músculo inteiro sobe um pouco. Às vezes acontece, muito jogador de futebol, tanto aí como o tendão de Aquiles, que é o lado da batata da perna, aí chega a musculatura, sobe toda. Sim, fica bem contraída. Isso, exatamente. Ó, esse aqui é o tensor da face lata. O tensor da face lata, ele fica bem na lateral. A gente já falou aqui sobre o trato iliotibial da face lata, porque ele serve de inserção aqui para o glúteo máximo. O tensor da face lata, junto com o sartório, ele se prende aqui na espinha ilíaca anterior superior e também no início aqui da crista ilíaca, que é toda essa borda, ó. Tem um pouco da crista ilíaca. Aí ele se insere aqui no trato iliotibial da face lata. A função principal dele é esse: estender, esticar, tornar tensa a face lata. Mas como ele é um músculo anterior, ele também participa da flexão da coxa e ele fica aqui próximo do glúteo médio e glúteo máximo, e ele faz rotação medial da coxa, junto com o glúteo médio e o glúteo mínimo. Glúteo médio e mínimo, tá? Médio, mínimo e tensor da face lata, eles que fazem rotação medial da coxa. O articulado do joelho, popular, ele não precisa. Esse aqui é o ilho-pessoas. O ilho-pessoas é um músculo bem potente, bem importante. Ele tem essa parte aqui medial, que é o ilíaco, desculpa, que é o pessoas maior, e ele tem essa parte lateral aqui, que é o ilíaco. O ilíaco vai se fixar na fossa ilíaca, né? Vocês viram lá, aqui no ilho, a fossa ilíaca. Também se fixa no sacro, nessa partezinha lateral do sacro, que a gente chama de asa do sacro, e no ligamento sacroiliaco anterior. Aí ele vai se unir ao psoas maior, que vem lá da coluna vertebral, ó. Aqui são as vértebras lombares. L1, L2, L3, L4, então se fixa aqui nas vértebras lombares, aí desce e se une com o ilíaco. Aí quando os dois se juntam, a gente chama ilho-pessoas. E o ilho-pessoas se fixa no trocânter menor do fêmur. Aqui o trocânter é maior, que você vê os glúteos, médio e mínimo, e aqui o ilho-pessoas no trocânter menor. Ele faz flexão da coxa, ele é um dos principais flexores da coxa. Ele faz também a flexão do tronco, quando você baixa o teu tronco, e faz flexão lateral do tronco, é você botar o tronco para o lado direito, para o lado esquerdo, né, estando de pé, estando em posição bípede. Então, ele é um músculo bem importante aqui para fazer essa flexão da coxa. O compartimento medial, o que é que ele tem em comum? Ele todo é inervado por um nervo obturatório. Esse nervo obturatório, lembra do forame obturado, ele passa lá no forame obturado, por isso ele é nervo obturatório. Ele tem uma ação conjunta que é a adução da coxa. Ele, quando você aperta uma coxa na outra, aproxima uma coxa da outra coxa, isso é adução. Por isso é que o nome deles, ó, vai ter adutor. Todos eles, grácil, pectínea, adutor longo, adutor curto, adutor, todos eles se originam aqui no pubis. Alguns são no corpo, outros no ramo superior, outros no ramo inferior. Não precisa também vocês irem ao pé da letra. É importante vocês saberem que todos eles se originam no pubis. Esse aqui, mais superior, é o pectíneo. Pectíneo. Esse aqui do meio é o adutor longo. E esse aqui é o grácil. Quando eu vejo assim de frente, sem rebater os músculos, eu só identifico esses três aqui, ó. Aqui é o pectíneo. Nessa figura aqui, o ilho pessoas foi cortado. Esse é o ilho pessoas. Aí esse aqui é o pectíneo, adutor longo, adutor magro. Desculpa, grácil. Atrás deles vai ter um pequenininho que é o adutor curto. Ele, nessa figura ele está cortado. E atrás do adutor curto tem esse grandão aqui, que é o adutor magno. Todos eles fazem adução, são inervados pelo nervo obturatório, aí aqui também vai ter uma exceção, infelizmente sempre tem uma exceção.
que é o pectínio, que esse aqui, ele é inervado pelo nervo femoral. Ele fica muito, o nervo femoral passa aqui, ó, abaixo do ligamento inguinal, aí inerva o ilho-pessoas, o sartório, o quadríceps, e inerva também o pectínio. Então, esse estudo individual de cada um também não precisa, você precisa saber essa coisa geral. Sobre o adutor magno, uma coisa importante no adutor magno é que ele tem uma aberturazinha aqui, ó, que se chama hiato tendino do adutor magno, por onde vai passar a artéria femoral e a veia femoral. Quando esses vasos sanguíneos passam aqui pelo adutor magno, aí já passam a se denominar poplíteos, que eles vão lá para trás, aí são artéria poplítea e veia poplítea. E o compartimento posterior da coxa, ó, quando eu vejo aqui atrás, esse aqui é o grácil, que é um medial, e esse aqui é o adutor magno, que também é um medial. O adutor magno, ele fica assim bem para trás. E esses aqui são os posteriores, realmente, que são o bíceps femoral, que esse aqui que fica assim mais para lateral, póstero-lateral. Aí aqui mais medialmente, póstero-medial, tem o semitendíneo e o semimembranáceo, tá? Bíceps femoral, que tem uma cabeça longa e uma cabeça curta. Aí aqui tem o semitendíneo e o semimembranáceo. Essa musculatura, na figura, ela não é tão bom de você identificar. Quando você chegar lá no laboratório, no cadáver, aí são músculos bem grandes, volumosos, são bem fáceis de identificar. Esses três músculos, eles são inervados por esse nervozinho que está cortado aqui, que é o nervo isquiático, que é o principal nervo do membro inferior, nervo isquiático. Ele emerge aqui abaixo do piriforme, ó, que é o piriforme. Aí acima do piriforme tem o nervo glúteo superior e abaixo do piriforme tem o nervo glúteo inferior e o nervo isquiático. Aí ele vai inervar esses três músculos posteriores. Essa parte posterior do adutor magno também é inervado pelo isquiático. Depois eu vou explicar isso para vocês. O adutor magno, ele é bem grande, o maior, ele é inervado por os dois nervos, obturatório e isquiático. Porque ele tem uma parte aqui bem posterior. Esses músculos, os três, eles se originam aqui na tuberosidade isquiática. Tuberosidade isquiática é a origem do bíceps, do semitendino e do semimembranáceo. Só que o bíceps, como ele é assim, lateral, ele vai se fixar na fíbula, mais precisamente na cabeça da fíbula. E o semitendino e o semimembranáceo, que são assim mais laterais, eles vão se fixar aqui na tíbia. Então, bíceps vai para a fíbula, semitendino e semimembranáceo vão para a tíbia. Eles, nessa região posterior do quadril, eles fazem extensão da coxa. E na região aqui do joelho, eles fazem flexão do joelho. É o contrário dos anteriores. Os anteriores flexionam a coxa e estendem o joelho. Os posteriores estendem a coxa e flexionam aqui no joelho, a perna. E os mediais, o que é que eles fazem? Os mediais fazem adução. Você tem que saber assim o geral do grupo. Os anteriores são o quadríceps femoral, o sartório, o tensor do joelho, o tensor da face lata, o articular do joelho e o ilho-pessoas. O que é que eles têm em comum? Eles se originam no ilho, são inervados pelo nervo femoral, e eles fazem flexão da coxa e extensão da perna. Tem algumas exceções aí, né, que eu já expliquei. O sartório faz flexão da coxa e da perna, flexão da perna, e o tensor da face lata, ele não é inervado pelo nervo femoral, ele é inervado pelo glúteo superior. Aí os mediais são o grácil, o pectíneo, adutor longo, adutor curto, adutor magro. O que é que eles têm em comum? Todos eles se originam no pubis, né, na parte púbica do osso do quadril. Eles fazem adução e eles são inervados pelo nervo obturatório. Aí também vai ter exceção, é que o pectíneo é inervado pelo nervo femoral. Posteriores, bíceps femoral, semitendíneo, semimembranáceo. O
que é que eles têm em comum? São inervados pelo nervo isquiático, eles se originam na tuberosidade isquiática, ou seja, no isquio, e eles vão fazer flexão da perna e extensão da coxa. Então, é importante você saber dos compartimentos, dos grupos musculares. Ok? Aí vai explicar cada um. Ó, como eu falei para vocês, assim, essas origens e seções de cada um, bem ao pé da letra, não precisa saber. É importante você estudar no osso mesmo, trocante é menor, o que é que se fixa? Trocante é maior, o que é que se fixa lá? Então, vocês vão estudando pelos ossos, porque é frequente ter fratura dessas estruturas e aí você tem esse conhecimento. Nessa região proximal aqui da coxa, anteriormente, tem uma zonazinha triangular que se chama trígono femoral. É uma formação triangular, subfacial, ou seja, abaixo da face lata, situada proximal e anteromedial da coxa, muito importante na cirurgia vascular. É importante em cirurgia vascular e é importante também em traumas, lesões, porque aqui tem 3 estruturas muito importantes. Inclusive, lesão pode até determinar o óbito. Então, o trígono femoral, ele é limitado aqui superiormente, ó, você imaginando assim um triângulozinho, o limite superior é o ligamento inguinal, o limite lateral, que esse aqui, ó, é o sartório, o limite medial é o adutor magno, desculpa, adutor longo, ó, adutor longo, sartório, ligamento inguinal. E o assoalho, esses músculos que eu estou vendo lá atrás, esse aqui é o ilho psoas, esse aqui é o pectíneo, e lá atrás ainda tem o adutor curto. E o que é que passa no trígono femoral? O nervo femoral, artéria femoral e veia femoral, ou seja, vã femoral. Qual é a sequência? Vã é de medial para lateral. Então, a estrutura mais medial é a veia, a estrutura mais lateral é o nervo, e a estrutura que está no meio, na intermédia, é a artéria. Pessoal, tudo bem? Olá, estão aí Tudo ainda? bem, professora? E- É porque é muita Boa, coisa, a gente professora. fica meio Tudo zonzo. certo, professora. Pessoal, ó, sobre isso aí, não esqueçam de ficar fazendo por pose. Tem por pose de fêmur, tem por pose Já de tô articulação. desesperadinha, professora. Ó, tem por pose de fêmur, de articulação do quadril e tem desses músculos aí. Então, fiquem fazendo por pose, porque aquilo ali é muito importante. O por pose é mais prática, é para prática. E aí depois você complementa com essa teoria. Ei, professora, se Tem a que prova rever a aula umas 2 vezes. com Sim. certeza. Ei, professora, se a prova for adiada, a senhora vai adiar para segunda, dia 1º ou para sexta, dia 5? Eu vou refazer essas datas. Deixa eu avisar amanhã, porque Tá bom. dia 4 ainda tem aquele o teste Brasil, o teste Progresso também. Então, deixa eu pensar direitinho nessa data. Eu vou botar mesmo no papel as datas e aí aviso para vocês. Obrigado, professora. Gente, então o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Eu ia ter que terminar mais cedo hoje. A Helene ainda me atrapalhou um pouquinho aí, atrasou a aula dela. Mas as meninas já tinham até me dito que ela sempre terminava essa aula mais tarde. Mas amanhã a gente continua também. Faz mais algum exercício, faz mais alguma atividade. Tudo bem? Tudo bem, professora. Então, Tá bom, amanhã, professora. Amanhã é o quê, professora? amanhã, 9 horas, a gente vai estudar perna. Perna, né? Ah, tá. Perna. 9 horas da manhã. Então, tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Tchau, professora. Até amanhã, Até, professora. professora. Um Tchau, abraço. professor.